Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho 4:13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoio e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com um pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco a mais a paciência. E eis como, ao vir, dizia: minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Depois voltando repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? Parecia-me que tinha vontade de fazer versos e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, e logo fugia. Depois desta manhã, tendo posto o confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante, e só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: minha filha, é verdade. Eu quero castigar o mundo. Tenho nas mãos os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessassem tanto você como confessor em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a por tantos suportes para livrar, pelo menos em parte. Para livrar o mundo, né, pelo menos em parte. Caso contrário, se eu não encontrar qualquer apoio e escora, terei as mãos livres e vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então, interessante, né? Trecho fala sobre o apoio que são as almas vítimas. Esse texto está com um português bem ruim, mas fazer o quê? A gente entende mesmo assim, né? Então, no começo aqui, ela estava naquela ânsia de ir para o céu, né? De pedir para ir para o céu, de morrer, de ir para o céu de vez. E aí ficou alguns dias de silêncio entre Jesus, né? Com pouco sofrimento. E aí ele estava brincando né, com ela, exercitando a paciência dela, dizendo que queria ela no céu, vem pro céu, né? Cessa já dos teus ardentes suspiros que me faz definhar continuamente até desfalecer. Teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração, né? Falando esses versos para ela, mas logo fugia. E aí ela não sabia entender o que ele queria dizer, né? Porque ela queria ir pro céu, mas ele também queria que ela fosse. Mas que situação, né? Mas o padre não queria, então ele estava deixando bem claro que o problema era a obediência e que era a necessidade da missão dela como alma vítima e tal, ficar na terra e tal. Aí depois ele vai explicar mais para frente sobre a divina vontade, mas por enquanto é essa conversa aqui que está, né, está pairando, né, a situação desse dia. Ela não sabe o futuro, o que ele virá falar para ela. Então, nesse momento, ele está brincando com ela ali, modo de falar, com os estratagemas amorosos dele. Eu quero você no céu. E ela fala: eu também quero ir para o céu. E eu quero você no céu. Mas o confessor não quer. Ai, que coisa, né? E tal. Tipo, mas é joguinhos, né? Que Jesus vai falar que ele teve que fazer com ela tal. E a gente não entende direito, ao mesmo tempo a gente tenta entender, faz, né, todo um
um jogo aí que ele chama de estratagemas amorosos, tal. Aí pulando isso, que a gente não entende muito bem a intenção de Jesus, porque é uma coisa muito pessoal entre ele e ela, tem toda uma necessidade de mantê-la, né, de uma realidade interior dela, né, de movê-la à purificação que precisa ser feita nela, é tanta informação ali. Ela é uma alma tão especial que a gente nunca vai entender o que foi necessário realmente fazer com ela para que ela, né, se dispusesse há tantos anos nessa situação. Então não é fácil. A gente não tem a mínima ideia de como trabalhar. Jesus, com sua sabedoria infinita, trabalhou isso, né? Só ele para explicar um dia definitivamente para a gente. Ele tenta explicar para a Luísa em vários trechos, mas mesmo assim a gente, né, não entende porque é uma coisa que só os dois mesmo entendem, né? Ela não narrou tudo minuciosamente, cada coisinha. Teve coisas que ela deixou em parte, deixou para, né, não, sem falar. Então, só Jesus e Luísa sabem realmente tudo que se passou ali nesses relacionamentos dos dois, né? Mas ele fala aqui sobre a realidade de castigar o mundo, né? Que a Nossa Senhora veio, chorava muito, pedindo para que ele não castigasse tanto o mundo assim. E aí, para agradar a mãe dele, ele usou da Luísa, né? Para poder aplacar a justiça. E aí, ele fala que quer muito castigar o mundo, que é verdade, que precisa castigar, não que ele quer porque ele quer por capricho dele, não, ele precisa castigar por amor, para que os homens não cheguem aos excessos mais terríveis, é por puro amor mesmo. Tenho na mão os castigos para golpear o mundo, mas também é verdade que se interessarem tanto você como confessor em rogar-me sofrer, sempre vai ser um apoio para mim, e vocês viriam a pôr os suportes para escorar, né, para escorar a minha mão, né? Tipo assim. E se eu não encontrar qualquer apoio e vou ter as mãos livres e vou desabafar sobre as pessoas. Então ele quer esse apoio da alma vítima, né? No outro trecho, ele fala para Luísa, né? Vamos ver aqui, 30 de setembro de 1900, 4:14, Jesus pede-lhe para consolar sua mãe aflita. Então vamos lá. Esta manhã, meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair do meu habitual estado, porque não tinha força para continuar assim. Jesus não vinha. O sofrer me parecia que havia fugido de mim, os sentidos me fazia o sentir em mim mesma, não me restava mais que fazer um esforço para sair desse estado. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor da minha cabeça com os seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E via Nosso Senhor muito indignado com o mundo, e querendo aplacá-lo, eu disse: Por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe, disse ele. Console-a, porque ela está muito aflita pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto fiquei aflita? Não sei se tem mais trecho. Faltou, né, conteúdo aqui. Eu vou ter que abrir aqui, peraí. É isso mesmo, né? Só isso que tem aqui, não tem mais nada. Então ela tentou sair do estado dela, aí Jesus apareceu, fez um cerco ao redor da cabeça, e desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma, e via Nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me. E querendo aplacá-lo, disse-me: Por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe. Então ela queria aplacá-lo, porque ele estava muito indignado com o mundo. Então ele falou para não cuidar dele, mas que cuidasse da mãe dele, consolando-a, porque ela está muito aflita pelos castigos mais pesados que ele está prestes a derramar sobre a terra. Então ela queria sair, não tinha mais paciência para esperar Jesus. Ela tentou sair do estado dela de vítima, né, sentiu um esforço para sair, mas Jesus veio, fez um cerco ao redor da minha cabeça com seus braços, mas não falou nada, só mostrou que estava muito indignado e disse que ela tinha que cuidar da mãe dele, porque a situação estava... Então a gente vê assim que a Luísa, ela está pensando muito em si mesma, né, nessa situação, por causa que está esperando, ele não vem, e ele está numa situação complexa, e ela não se importa, né, de imaginar o que está acontecendo com Jesus, ela só se importa com ela, né? É sempre assim no começo do livro do céu.
Ela se importa muito com Jesus, mas desde que ele venha fazer, né, presença ali. Se ele não vir, ela sai fora. Então é um pouco complicado, né? É o que parece aqui. E aí ele aparece, tem que aparecer, tem que mostrar a situação preta que tá, né? Então, assim, aí sim ela vai e quer ficar com ele, quer fazer o que ele precisa, né? Então a gente nunca vai, assim, entender mesmo, né, como funciona esse relacionamento, né, de Jesus com a Luísa. Como eu disse no outro trecho, é um mistério e a gente vai ficar sempre confuso porque a gente não entende por que a Luísa age dessa forma, né? Se ela sabe que a vontade divina quer que ela fique no estado e ela simplesmente do nada quer sair porque não aguenta mais. Então, realmente ela tem uma vontade humana, que ela, né, é uma vontade dela mesma, e um interesse pessoal dela, né? Com certeza. Ela é humana 100%, porque o humano é assim. Se ele não está suportando, precisa de ter o apoio. Se não tiver, né? Se não tiver ali, não sei, apoio não. Se não tiver ali à disposição Jesus para ela, ela sai do estado dela. Então, se Jesus não fizer a vontade dela, quer vir até ela sai da vontade dele, né? Então, é uma situação bem complexa, mas é o que a gente tem ali para, né, para observar. É nesse momento. Aí virá outros momentos que a gente vai vendo, né, o relacionamento dos dois, como funciona. Né? E a gente vai e olha para nós também, como nós também agimos com Jesus. Tem alguma coisa que a gente fica dependendo que Jesus faça por nós para a gente continuar fiel? E se ele parar de fazer, a gente vai largar a mão? Então a gente tem também que questionar como que a gente age, né? Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 3 de outubro, volume 4, capítulos 13 e 14. Capítulo 13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e como pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como, ao vir, dizia: minha amada do céu, te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são um consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo?
Parecia-me que tinha vontades de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Depois desta manhã, tendo posto, confessou a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos, mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo, tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessassem tanto você, como confessou em rogar-me sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário, não encontrar qualquer apoio e escora, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então, aqui é interessante, né, o que Jesus faz, né, nesse trabalho na alma, aqui nessa primeira parte do trecho sobre essa questão do exercício da paciência. E não só da paciência, mas fazer a alma ali crescer, né, nesse desejo ardente por Deus, né, e realmente fazer a alma ter, né, vamos dizer assim, como prender a atenção da alma a Ele e aumentar, né, esse desejo da alma de querer a Ele, né, de querer o céu, né, de desejar o céu, né, de desejar essa vida com Ele, estar com Ele. Então isso é muito importante, né? E ele faz, e esse é o modo dele de conquistar, né, a alma, porque ali nos outros trechos ela já estava maluca, né? Porque ela queria ir e pela obediência ela não podia morrer, né? O professor pela obediência tirava isso, né? Ali pela obediência. Então, assim, é difícil, né? Mas você vê, e mesmo depois disso aí, Jesus vem, né, com esse exercício, né, de ali de ficar, exercitar ela, né, tanto na paciência, ser paciente, mas também nesse amor, né, nesse ardente desejo e aumentar esse desejo, né, não desanimar, né, diante, né, daquela obediência que estava impondo nela ali, né, para ela não morrer. Então, para animar, né, para fazê-la continuar ali focada, assim, não desviar, desejosa, não desanimar, não se impacientar, não desanimar. Então, ele vinha ali para deixar ela ainda mais, assim, maluca, né, para que ela não desanime. Então, é muito interessante, né, Jesus trabalhando na alma, nessa questão da conquista, né, de manter ali a alma no interesse, vamos dizer assim. Porque isso é muito fácil da gente, né, perder o interesse, da gente se distrair, de a gente perder o foco, né, de desviar do caminho. Então, é para isso, né, para realmente manter a alma ali no caminho, né, manter o foco, né, em direção a Ele, olhando para Ele, né, se apaixonar cada vez mais por Ele. Mas aqui um ponto muito, muito importante que mais me chamou a atenção nesse trecho foi essa questão do apoio mesmo, né? Que Jesus está falando sobre esse apoio. A gente sabe que a justiça, né, é muito importante para iluminar as almas, né? E a gente, na divina vontade, ama a justiça e não vai contra, né? A justiça não, muito pelo contrário, né? Apesar de, né, da gente ver todo o sofrimento e tudo mais, a gente realmente apoia, né? E não vai contra. Faz essa companhia a Jesus, né? Diante da justiça, porque a gente sabe que é bom. Mas é muito importante essa questão do apoio que eu fiquei aqui pensando, né? Pensar assim, trazer aqui para a divina vontade, né? Assim como as almas vítimas são esse apoio, né? Muito mais também é o filho da divina vontade, né? A gente sabe que é esse apoio para Jesus. É assim, tanto para mitigar os castigos, tendo uma alma ali que dar aquilo que os outros não dão, vamos dizer assim, alivia, né? Que ele repara ele. Como ele fala aqui em uma das frases que ele falou para Luísa, que consola o seu triste coração. Então,
teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. Então, ter essas almas é um consolo para ele, né? E assim, vamos dizer assim, acalma Jesus, porque ele tem almas, né? Tem almas que o amam, que o quer, que o deseja, que dá atenção, que quer a sua vontade, que ama a sua vontade, que concorda com a sua vontade, que só quer ele, que, sabe, não deseja as coisas do mundo, só deseja ele, só quer. Então, é onde ele apoia, né? É onde ele se escora, né? Então, nessa vontade que está na alma, né? Nesse amor que é próprio dele que está na alma, ele se apoia nas coisas dele na alma. Então, assim, tanto mitiga os castigos, como ele se serve dessas almas, né? Também para reparação, né? Ele envia situações, ele nos envia, né, as coisas para a gente pedir perdão em nome de todos, para a gente ali fazer atos opostos, né? Em nome de todas as almas, no nome de todos e por todos. Então a gente vê que além disso, né, é um apoio assim amplo, né, nessa questão da justiça, mas é em tudo, né? É esse apoio de Jesus ali, né, para reparar, para aliviar ele, né, de tanta ofensa, né? Essa alma é o descanso, dá o descanso para ele, né? Ali a alma faz companhia a ele diante dos sofrimentos, né? E fica como sentinela, sofre, né? No lugar dele, né? Que ele fala até tanto que a gente estava, né, meditando esses dias e estava falando na live também, né? Que somos esses, a gente substitui a sua humanidade, né? E aí esse apoio onde ele, porque ele na sua humanidade não pode mais sofrer, então ele vem sofrer em nós, né? Então ele toma a nossa humanidade para fazer os atos, né? Para ali trazer aí os frutos que ele quer, né? Trazer daquela situação. E aí ele sabe, né, que tem esse apoio nessas almas, que ela nada vai negar. Então é muito grande, né, essa questão do apoio, né? Porque realmente é isso, né? Essas almas são ali o desabafo e o desafogo, né, de Jesus diante ali de tanta falta de amor, de reconhecimento, da ofensa e dessa falta de correspondência, né? Então ali essas almas faz o oposto. E isso, né, é muito grande, que tem outros trechos que ele fala, se não fosse essas almas, ele já teria acabado com tudo. Se não tivesse essas almas, ele já teria destruído tudo, porque não teria ali, né, um apoio e uma escora para onde ele segurar as mãos dele. Então ele ia estar com as mãos livres a desafogar, né, no mundo, nas pessoas, né. Então é muito importante, isso que me chamou a atenção, né, para a gente ficar atento, né, para não tirar esse apoio dele, né, por causa da nossa falta de atenção, por causa das nossas distrações, acabar tirando essa escora, esse apoio de Jesus, né, ali, né, que é as próprias suas coisas na alma, né, e a gente acabar ali afastando, né, aquilo que é dele dentro da alma por causa de distrações e coisas humanas, né. Então é muito importante. E aí o próximo trecho, o capítulo 14, é uma continuidade, porque que a mãe estava sofrendo demais com esses castigos. E então ele, nesse aqui, ele vai pedir, né, para que a Luísa ali aplaque, ali console, ajude a mãe, né, porque ela está muito, muito aflita, né, diante de tantos castigos ali que Jesus estava preparando para derramar, que ela console porque era necessário derramar esses castigos, e a mãe estava sofrendo por isso, né, e ela, essa mãe, né, que Deus colocou ela nesse lugar, né, que ela fala que é a mãe da misericórdia, né, essa intercessora que intercede pelos filhos, né, então ela estava aflita. Mas aqui um ponto nesse trecho que para a gente meditar que chamou atenção é aqui, eu vou até ler. 30 de setembro de 1900. Jesus pede-lhe para consolar a sua mãe aflita. Esta manhã, meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair de meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Jesus não vinha, o sofrer me parecia que havia fugido de mim. Os sentidos me, os senti em mim mesma.
não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas enquanto isso eu fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça em seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. Então foi esse ponto assim que me chamou assim a atenção, né, para a gente também meditar, né, nesse trecho, que é assim, é um ponto bem importante aqui para a gente, né, porque para se fazer as perguntas, como a Aline falou, né, e será que estamos, né, eu fiquei pensando, né, diante disso dessa atitude de Luísa, porque a gente vê que ela tá ali muito pensando em si mesma, né, e se Jesus não faz aquilo que ela quer, ela ameaça em sair daquele habitual estado, né? Porque é uma coisa que eu persegui, parece que ela já entendeu, né? Que se ela ameaçar sair, Jesus vem. Porque em outros trechos, sempre que ela ameaça sair desse habitual estado que ela se agita, Jesus vem para acalmar ela. Então parece que ela já entendeu isso, né? Dá essa impressão, né? Então vou fazer isso para que Jesus faça o que eu quero, né? E aí o que ela queria que ele viesse, que ela estava esperando, ela já estava chateada porque, né? Ela estava ali na obediência, que ela queria ir para o céu e ela não podia ir. Então ela já estava chateada, né? E aí Jesus não vinha. Então, assim, nada estava acontecendo como ela queria, né? Ela queria que aquela, achava que aquela doença ia levar ela finalmente para o céu, então ela não queria obedecer. Né? Nesse momento ela não pensou, né? E ali, né? E quando apareceu o confessor, ela não falou, né? Dessa obediência, não obedeceu. É tanto que nos outros trechos, Jesus teve que mostrar para ela, né? Ele com um confessor, impondo essa obediência, ela, como ele deveria fazer para ela sair daquele estado que ela estava, né, de sofrimento. E aí ela teve que obedecer, né? Porque Jesus mostrou para ela que ele era o que ele queria, né? Que ela obedecesse. E aí ela estava chateadíssima ainda que Jesus, né? Aí já não foi como ela queria ali. Aí Jesus também não vem. E ela quer Jesus o tempo todo ali com ela, né? E aí, e ela se impacientando. Então, assim, é essas coisas que fazem a gente refletir, né, dessa atitude. Será que a gente, né, ter essa atenção da gente não estar fazendo a mesma coisa com Jesus, né, com a divina vontade. Por isso que né, anotei essas perguntas aqui, né, aqui no meu caderno, né. Será que estamos querendo impor nossa vontade, a divina vontade? Não, então prestar atenção, porque às vezes é muito sutil, né? A gente pode estar querendo impor as nossas vontades, a divina vontade, fazer que as coisas sejam do nosso jeito. Às vezes, quando não acontece como a gente imagina, a gente já se agita, se perturba, se aborrece. Então, é importante isso aqui, né? Essas perguntas, né? Que a gente tem que refletir, né? Trazendo para a divina vontade, né? Porque a gente tem que extrair o máximo ali nessa questão da divina vontade, porque esses primeiros volumes é muito santidade humana, tá naquele início do processo, né? E sempre tem alguma coisa para a gente tirar, né? Com relação à divina vontade, né? Porque aqui ainda a Luísa estava no processo de purificação, Jesus ainda falou, manifestou nada da divina vontade, então, mas dá, né, para a gente tirar, levando para a divina vontade aqui, né? Então é importante a gente refletir. E aí eu até anotei outras coisas aqui, outras perguntas. Estamos aceitando verdadeiramente a vontade de Deus? Né? Então a gente observar, né, as nossas reações, como a gente reage em situações, né? Se a gente se aborrece e se a gente fica inconformado com aquilo que aconteceu, se agita, se perturba, né? Então assim, será que a gente está verdadeiramente aceitando, né, a divina vontade? Então, aí, às vezes eu acho que as reações mostram pra gente, né? Se a gente está verdadeiramente ali, né? Atento à divina vontade, realmente aceitando tudo, né? Senão, acho que ainda falta, né? Se a gente se agita, se a gente se perturba, como a gente meditou nos trechos esses dias, se a gente está infeliz, tem alguma coisa errada aí, né? Então, ainda o que ali tirar de humano, né? Ainda tem coisa humana ali que está atrapalhando a divina vontade ser, né, ter esse apoio, né, da divina vontade por as suas coisas, Jesus pôr as suas coisas lá onde se apoiar, onde ele ter uma escora, né, então a gente
tem que observar também isso, né? Então, assim, o que eu tirei desse trecho, né, do capítulo 14 é que a gente não deve pensar em nós mesmos. Que aquela Luz, ela estava pensando, preocupada com ela, com as necessidades dela, e não estava, assim, atenta às necessidades de Jesus. Porque desde o outro trecho ele estava mostrando, né, dos castigos, e mostrando enquanto Nossa Senhora estava aflita pelos castigos, e ela lá, pensando nela, porque as coisas não aconteceram da forma dela, e porque Jesus não vinha, e ela se esforçando para sair daquela situação, já que Jesus não vinha, tipo, ameaçando. Então ela estava muito distraída com ele, não estava prestando atenção, né, ali nas dores de Jesus, nas aflições de Jesus. E é tanto que ele, né, veio dizer para ela, olha, cuida da minha mãe, né, porque já no outro texto já mostrava que a mãe estava ali, né, aflita, intercedendo, sofrendo, porque Jesus ia castigar. Então, assim, então a gente não deve pensar em nós mesmos, porque senão a gente perde o foco e a atenção, né, no que Jesus está trazendo. A gente se distrai e deixa Jesus de lado, né? E a gente só deve se ocupar, né, com a divina vontade, com os planos, os propósitos divinos, né? Então, assim, dar toda atenção a Deus, a divina vontade. A gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque, né, meu Deus, um só ato ali, né, de que a gente, né, devido a distrações e preocupações consigo mesmas, e ficar olhando muito para a terra, e se distrair, nem que seja por um instante, um só ato, nossa, que desperdício, né? Um só ato ali de distração, de não estar correspondendo por causa de distração. Então, como ele fala, né, cada ato de correspondência são vidas ali que estão sendo formadas, né? Vidas que estão sendo formadas de modo universal. Então, é tanto que ele fala dos abortos divinos. E tem até um trecho que eu li que ele fala, né? Que a alma que vive na divindade é como a mãe mesmo, porque ela pare em cada ato os filhos da divina vontade, assim como eu posso dizer, que ele fala as vidas, né? As vidas divinas, então ela para em cada ato, né? Que ela corresponde, é um, nasce um filho, né? Ele fala sobre isso, então olha só como é sério, né? Como é importante a gente ficar focado e atento na divina vontade, em cada ato, não se distrair, né? Como foi falado na live, ficar muito atenta a Jesus e ali estar sempre atento no que ele quer realmente em cada situação e ter cuidado também, né? Para não tomar regra, né? Em todas as coisas e realmente ficar atento ao que Deus quer, né? Para que não aconteça esses abortos, né? Porque é muito bem que é produzido em um só ato, né? Muita coisa ali que Deus, né? Ali de fruto que sai daquilo que a gente não tem ideia, né? Se a gente vai saber mesmo plenamente, claramente, quando a gente estiver no céu, tudo isso, né? Então é isso. Amém, Fiat. No final foi feito um questionamento, né? Que me fez meditar, né? Fiquei pensando sobre isso, né? E nós, né? E nós também, né? Tem alguma coisa também que Jesus, de interesse nosso, né? Que de certa forma Jesus precisa estar mantendo, para que a gente também possa ficar atento a Ele, né? Dependente dele. Eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, é mesmo. Nunca parei para pensar nisso, né? Porque, querendo ou não, a Luísa fica nessa dependência de Jesus, que se ela fala que vai desfalecer, que vai morrer, que não vai aguentar, sempre falando da privação, que Jesus precisa vir e tal. E também que é o interesse dela, mas que tem que ficar sendo mantido. Então, claramente, é a vontade humana dela que está gritando ali naquela realidade, né? E que fica ali naquela. Se é para mim ser fiel ao Senhor, eu só tenho que estar aqui, eu só tenho que aparecer, eu só tenho que vir, né? E aí foi feita essa pergunta para a gente também olhar para nós, assim, né? Nesse sentido, né? Olhar para essa realidade. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, isso é forte, né? Porque aí eu fiquei pensando, ficou vindo muita coisa na minha cabeça, assim, né? Porque eu fiquei. Mas a gente também não é um pouco assim, eu não tem nada a ver, porque eu fiquei pensando.
a gente também não precisa de estar numa certa. Eu fiquei pensando assim, Senhor, mas e se. Fiquei mesmo me permitindo pensar isso, né? Mas e se eu não estiver na condição insalubre, numa condição desfavorável mentalmente, psicologicamente também para mim? Se de repente o marido falhar comigo, né? A criança, né? Adoecer, qualquer situações assim, né? Da vida que você possa imaginar assim, eu vou estar fiel à divina vontade, né? Será que também eu não estou no contexto em que Jesus precisa manter, de certa forma, uma estrutura favorável, né? Um ambiente salubre, uma condição que meu psicológico fique ali em equilíbrio, né? Uma sanidade mental, vamos dizer assim, porque tem coisas que acontecem que pode afetar essa sanidade mental e te atrapalhar na atenção para Jesus. Então, será que eu também não preciso, de certa forma, o Senhor mantém um ambiente favorável para que eu possa estar ali prestando atenção na divina vontade, dando atenção para Deus, né? Um ambiente que mantém meu psicológico bem, né? Então, se for assim, Senhor, nossa, nós não te amamos. Eu não te amo, né? Eu não amo. Porque para me amar, precisa que o Senhor também faça alguns interesses meus, mesmo eu dizendo que eu não quero. Eu preciso que pelo menos eu esteja numa situação assim favorável, de certa forma, num ambiente que o Senhor prometa manter. Não assim, não estou dizendo assim, só vou servir a Deus se meu marido estiver comigo, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando assim, um ambiente que pelo menos assim, porque assim, tem aquela realidade, das realidades, tem situações que estão fora do nosso, que a gente não consegue carregar, né? Que a gente não tem capacidade de lidar. E ele sabe disso. Então, tem situações que, de certa forma, eu tenho que manter equilibradas para que eu tenha cabeça para estar atenta, né, à divina vontade. Tipo assim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não ama mesmo, né? A gente é um nada em nós mesmos, não temos seguranças nenhuma em nós mesmos que podemos ser fiéis a Deus, nada, né? Tudo é Deus quem faz mesmo. Se Ele não dá a graça, não tem. Aí eu fiquei pensando, não, mas não, tem, não podemos ficar chateados com isso, porque o Senhor nos fez vazios, né? O Senhor nos fez um saco vazio mesmo. Que o Senhor é que põe um amor em nós. O Senhor nunca pediu assim, o Senhor não fez a gente para a gente desenvolver um amor sozinhos e te dar esse amor, né? Como algo que foi criado que por nós, desenvolvido por nós, essa vida, e a gente te oferece isso. Não, a gente foi feito vazio mesmo, um saco vazio mesmo, que a gente percebe, meu Deus, se não for Deus, eu não amo Deus, né? Então, o Senhor nos fez nessa realidade de um nada mesmo. Tá, mas e aí? A gente vê a Luísa assim, né? E é interessante, né? Porque aí a gente vai e percebe que talvez a gente não seja tão diferente em nada. E ela seja o retrato do que é nós, todos nós, do que nós somos, né? Talvez ela seja assim uma prova no livro do céu viva. Foi permitido ela ser desse jeito, estar ali nessa condição, né? Para mostrar quem nós somos, né? Para todo mundo que aproximar ver quem é mesmo. Que a gente precisa, se não for Deus nos ajudando, a gente não ama. Então a gente vê a Luísa assim muito dependente disso. Para ninguém olhar para ela e falar assim, como ela é, ela mesma é maravilhosa, porque é diferente a visão que as pessoas vão ter da Luísa para a visão que elas têm dos outros santos. Claro que eles vão perceber um heroísmo, um sacrifício ali, tudo. Mas ao mesmo tempo eles vão ver ela, aí se eles quiserem idolatrar, né, como às vezes fazem com os santos, assim, uma certa forma idolatrar, né, ficar vendo o santo como herói e não vendo Jesus, não vai dar certo, porque aí eles vão ver uma Luísa também pequena, muito pequena, pequena. Ele falou que escolheu a mais pequena, né? Muito pequena, muito dependente, muito fraca, que você pode ler e falar assim, meu Deus, que horror, Luísa, já tá querendo pular fora? Como assim? Olha as coisas que você fala para Jesus, que absurdo, olha o que sai de você. Isso assusta, né? Mas ao mesmo tempo ninguém vai poder dizer que ela não é virtuosa, porque vai ver ela obediente, vai ver ela querendo sofrer, pegando a coroa de espinho da cabeça de Jesus e pôr na cabeça dela, amando Jesus até a loucura. Só que aí eles vão perceber assim, não é ela, porque ela em si mesma é isso, né? Então, quando ela pega a coroa de espinho, quando ela está sofrendo, é Deus nela. Então, realmente, a gente é um nada. Qualquer coisa que sai de nós é de Deus. Qualquer heroísmo vem de Deus. A gente é um nada mesmo.
E nós mesmos, se Jesus não ajudar, olha o que fica. Então, é como se ela fosse um espelho para que a gente possa ver a nossa realidade, porque ela é diferente demais, porque ela está ali consumando a santidade dos outros santos. Os outros santos não aceitavam isso, porque eles achavam que eles tinham que ser algo. E a Luísa não sabe que ela não pode nada. Por isso que ela ficava, como eu sou má, como eu sou má. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu também sou má. Porque se de certa forma, quem eu posso me garantir que se Jesus não me permitir uma vida estruturada, em que eu tenho pelo menos sanidade mental, porque se me acontecer muita coisa que abale a minha psique, e ele não faz nada que possa nos perder, né? Porque ele não quer nos perder, a nossa confiança e tudo, né? Abalar o nosso relacionamento com ele de confiança. Se ele vê algo que é muito forte para o nosso psicológico e que pode atrapalhar, ele não quer fazer nada que possa atrapalhar esse relacionamento com ele não quer arriscar tanto assim também. E eu fico pensando, aí eu posso pensar assim, nossa, então eu também sou muito má, né? Porque se ele também não me manter, de certa forma, a sanidade mental, eu não posso por mim mesma assegurar que eu vou amá-lo, que eu vou permanecer fiel, que eu sou forte. Eu não sou forte, eu não sou nada, né? Eu fiquei pensando assim, né? E os santos ficavam assim, muitos ficavam chicoteando, porque eles ficavam, eu tenho que vencer esse problema, esse vício, aí ficava se chicoteando. Eu ainda não tô bom nisso, eu ainda não tô bom naquilo, eu não tô bom nessa virtude. Mas eles ficavam forçando a si próprio a amar. A Luísa não faz isso. Ela corre e fala, se o senhor não vir, vai acontecer alguma coisa. Eu não tô te garantindo que eu vou ficar quietinha aqui, não. É interessante, entendeu? Ah, mas é uma vontade humana. Aí a gente pensa assim, não é que a nossa vontade humana vai morrer. Ela também tá lá. Ela pode, em algumas situações também, ela pode gritar. Aí Jesus vai e nos mantém numa situação também que possa nos ajudar a, entendeu? E onde está o sacrifício do nada? O nada não é não perceber a vontade humana, né? O nada é, apesar de tudo isso, ela ouvir o que Jesus está falando e obedecer e permanecer, né? E não dar atenção para si próprio, apesar de tudo. Então, a gente também não, porque eu não posso desanimar, por exemplo. Eu poderia ficar assim, nossa, mas eu também não garanto nada. E se me acontecer coisas muito fortes que sejam fora da minha capacidade, eu não dei conta. E eu não eu fiquei por 1 ano, 2 anos paralisada, debilitada. A minha cabeça, o meu psicológico não consiga me dar uma resposta favorável de uma perseverança, né? Eu não posso, mas eu também não posso desanimar por causa disso. Então, nada é aquilo, tudo é Deus. Então, assim, eu dependo dele também. Eu não confio em mim mesma. A Luísa não confia nela mesma, sozinha ali. Não, se eu só não vim, o trem pode ficar feio, né? Aí eu fiquei pensando assim, sabe? Que o nada não significa que a vontade humana não vai existir mais. Ela vai falar, mas você não dá atenção para ela. Você fica com Deus. Se você confia em Deus, você confia assim que Deus ele vai cuidar, né? Que Deus ele que vai cuidar mesmo e zelar por essa santidade, né? E como ele também sabia a hora de aparecer para Luísa e de certa forma não fazer uma coisa também que pudesse causar muitos danos, né, a ela no sentido de que ela é fraca, muito fraca, né? Você vê ela muito fraca. Você vê ela assim, mas ao mesmo tempo é um sacrifício grandioso ficar na Terra na condição que ela estava, né? Mas aí você vê também ela assim, ela nela mesma muito fraca, né? Muito dependente de Jesus e realmente o que ela é, a alma dela quando tá com Jesus, as coisas bonitas que ela é capaz de falar, mas depois parece que quando ela tá sozinha, olha as coisas bestas que ela fala, e se você tem um contraste. Realmente, é Jesus que trabalha nela, não é ela. Então as pessoas não olham tanto para a pessoa dela, mas olham para a divina vontade, né? Interessante, né? A gente é a mesma coisa também. Aí isso, quando Jesus mostra às vezes, porque essa pergunta que foi feita no final, querendo ou não, fez eu ver meu nada, né? Fez na hora eu perceber, meu Deus, entendeu? Meu Deus do céu, né? Essa pergunta mexeu comigo, né? E aí a gente percebe assim, realmente a gente é totalmente dependente de Jesus.
E até para ele controlar a nossa vida, o ambiente, o nosso psicológico, de forma que a gente possa ser fiel. E a gente tem que aceitar isso, tá? Não ficar chateado com isso, de certa forma. Senão eu vou ficar chateada, né? Vou ficar pensando assim, nossa, Jesus, eu tinha que ser muito poderosa e, e dizer pro Senhor que chova canivete, aconteça o que aconteceu, eu aguento, eu não consigo. Eu só posso falar para ele que eu aguento se ele me dá força. Que eu dependo dele para me dar força e estrutura para passar por qualquer coisa. Mas eu em mim mesma não acredito, não confio. Aí é interessante isso, né? A gente, tipo, a gente sofre, né? As cruzes, coisas que caem sobre nós também. Sim, a gente passa por sofrimentos e precisamos passar para realmente também, assim, ter uma resposta de amor, de perseverança, de uma decisão pela divina vontade, por ela como prioridade tudo. Mas a gente não vê como um sacrifício tão grande, porque também, assim, Jesus nos dá a força para passar. Então, assim, até para sofrer, ele sofre em nós, né? Ele que dá a graça, a condição para sofrer, né? Então, e ele, assim, atenua muita coisa, né? Nos poupa de muita coisa, mas ele não, porque ele não foi poupado. Caiu nas costas dele, né? Tudo, né? O Pai derramou tudo nele, né? A justiça caiu matando ele em cima dele de uma forma poderosa, para justamente a gente ter a consolação, né? Ter essas consolações, ter essas ajudas aí que nós vemos na nossa vida para a gente conseguir caminhar, porque a gente tem muita ajuda espiritual. É isso que eu estava pensando, né? A gente tem muita ação da graça, ajuda, para manter a gente num ambiente favorável também, para que a gente possa ali estar perseverante, né? Que mesmo nos sofrimentos, mas a gente tem muita ajuda, né? Para que não seja uma coisa assim tão forte que a gente não consiga superar, sei lá, né? Então, assim, a gente vê que tudo é amenizado, né? Tudo é controlado por ele. Nós estamos num ambiente muito controlado por ele, muito equilibrado, mas ele sofreu de tudo, né? Para que a gente pudesse estar nesse lugar, nesse ambiente de livramentos, né? Temos livramentos demais. Aí a gente vê a Luísa falando que está muito sacrificada e a gente não se sente como ela, né? Assim, mas respeita, né? Mas não sente. Então, de certa forma, a gente discorda dela quando ela fala. Acha meio assim absurdo. Ela tá muito prestando atenção nela mesma, né? E não preocupada com Jesus. E aí a gente não entende, né? Por que que ela vive assim, né? E aí eu fiquei pensando, né? Será que é por ela ser a cabeça, né? Jesus quis tornar ela muito parecida com ele, uma criatura humana. Tinha que entender essa dimensão de sentir um peso muito grande da justiça sobre si, que nós não sentimos, mas a Luísa sentiu esse sacrifício, essa dor, que de certa forma parece assim que a cabeça dela não conseguia se concentrar muito no que Jesus estava falando, porque ela estava sofrendo muito. A gente é poupado disso e consegue se concentrar, entendeu? Eu fiquei pensando, será que é porque Jesus quis igualar ela muito a ele? Por ela ser cabeça de missão e por ela fazer isso por todos nós? Porque o que Jesus faz por uma criatura, ele está fazendo por todas. Então, será que ela precisou passar por isso para que a gente não passe? Né? Entendeu? Eu fiquei pensando assim também. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Volume 4, 29 de setembro de 1900. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência, e eis como. Ao vir dizia, minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. Nossa, meu Deus, realmente. Porque ela é doida para ir para o céu, né? E o confessor dando a obediência, e a obediência é Jesus, falando para ela não ir. Para ela pedir Jesus para aliviar ela do sofrimento, para ela não morrer. E aí Jesus falando para ela, te suspiro do céu, meu Deus.
e como relâmpago desaparecia. Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Nossa, meu Deus. Outras vezes: teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Então, assim, essa ânsia, né, que a alma tem de estar com Deus, de se unir a Ele, de ir para o céu, consola, porque Ele é rejeitado por um monte de almas. Gente, muito grande isso, muito, assim, doído, né? Deus é muito rejeitado. Deus é muito rejeitado. Jesus é rejeitado. Mesmo as pessoas lá que tá falando, que fala que tá seguindo a Deus, mas é um cristianismo sem Cristo. Como eu tava ouvindo agora o cara falando da história lá da Nigéria, né? Da questão dos conflitos lá na Nigéria, quantos cristãos são mortos e tudo, aí ele falando que tem muito cristão no cristianismo que que não fala de Cristo, realmente, que tira Cristo, que fala de um monte de coisas, de N coisas e rejeita Cristo. Nossa, é muita dor. Então Jesus é muito rejeitado. E aí toda essa ânsia, ela que a gente sente por ele, todo esse desejo aplaca, né, consola o coração dele. Teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? É muita dor, gente, porque assim, ele é rejeitado, a humanidade dele, ele em sua pessoa humana, digamos assim, né? Na humanidade, Jesus é rejeitada. A palavra dele, ele é a palavra, né? A palavra dele é rejeitada. O livro do céu, essas verdades são rejeitadas. E aí quando a gente tem essa ânsia, esse ardente amor por estar sempre, a gente está sempre ali, em cima do livro do céu, né? Eu tava pensando, nossa, Jesus, o que o Senhor fez é um milagre, né? Uma coisa assim que é um milagre. A gente fica destrinchando o livro do céu todo dia, né? A gente tá ali em cima do livro do céu o tempo todo, praticamente assim, todo dia, né, gente? Todo dia a gente tá destrinchando o livro do céu. O tanto que as outras pessoas rejeitam, a gente tá fazendo o contrário, né? A gente tá agarrado ali com o livro do céu todo dia. Não é uma coisa que a gente pega uma vez na semana e olha lá. Não, a gente pega todo dia e faz o tema do dia. Aí tem a escola, tem a escolinha, tem a live, tem os vídeos de das lives em equipe, tem a pessoa lendo o livro do céu. Aí tem os videozinhos, agora um monte de gente fazendo os vídeos. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo o rostinho lá das pessoas no grupo lá mandando os vídeos do TikTok. E é Deus, é Ele em nós. Não é eu só, é Jesus em mim que fica feliz que a gente tá ali. Então, esses ardentes desejos, suspiros, essa, essa, esse grude que a gente tem com o livro do céu, né? Repara tanta rejeição. Porque a gente, tipo assim, a gente tá ali o tempo todo, ali, grudado, não tira os olhos. Nossa. Então, esse ardente amor é uma ânsia, né, que a gente tem por conhecer mais e mais e mais e vai fazer o Kairos, né, no final do ano, faz o congresso e a gente tá ali, sempre ali em cima do livro do céu, destrinchando. Tá ali focado, consola. Mas quem pode dizer tudo, parecia-me que tinha vontade de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Nossa, ele fugia. Meu Deus. É como se fosse assim, ele não queria ser aplacado, né? E ele fugia. Não sei. Foi isso que veio no meu coração. Depois desta manhã, tendo posto, confessou a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava
e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante, e só para agradar a mãe, ele veio para me fazer sofrer. Ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessarem tanto você como o confessor em rogar-me a sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário, não encontrar qualquer apoio e escora, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isso, desapareceu. Então tem esses apoios ainda na Terra, porque senão já tinha destruído, gente. Viver na divina vontade aplaca a justiça. A gente não é alma vítima nesse posto de ofício de vítima. Mas a gente vive na divina vontade, como filho da divina vontade. E aplaca a justiça. Por que que aplaca? Ele criou o ser humano e criou tudo para o homem viver com a vontade dele. Ele criou tudo para cada um ficar no seu posto, como a criação. Cada um está no seu posto. Como ele falou naquele texto lá da felicidade. Eles são felizes porque cada um está na ordem, na ordem. E ele criou tudo para ficar na ordem. Ele não criou para ficar nessa desordem que está o homem. Então, quando ele vê na Terra, ele olha para a Terra e vê que o plano dele está se cumprindo, está acontecendo, acontece, né? Aí é aplacada a justiça e não destrói tudo. Jesus pede-lhe para consolar sua mãe aflita. Esta manhã, meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair do meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Jesus não vinha, o sofrer me parecia que havia fugido de mim, os sentidos me os sentias em mim mesma. Não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas, enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça com seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E via nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me. Então ela estava lá, não estava sofrendo, estava pensando até fazer um esforço para sair do estado habitual dela. Aí Jesus veio. Jesus veio e fez um cerco ao redor da cabeça dela. E aí ele falou: Por agora não queiras cuidar de mim. Não. Por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe, consola-a, porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto aflita fiquei? 1900. Ainda não tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma coisa assim bem terrível, né? O flagelo da guerra. É uma coisa muito terrível, porque muita gente morreu, muita gente. Assim, muita gente de uma vez, né? Então a Nossa Senhora estava aflita. Porque ele falou, ela estava aflita por castigos que iam vir, né? Pesados que está prestes a derramar sobre a terra. Então, a Luísa estava ali para... Ele pediu para a Luísa consolar a mãe dele. Interessante, né? Quem pode dizer o quanto aflita eu fiquei? Mas como que a gente pode consolar Nossa Senhora, né? Vamos pensar assim, nesse momento, né? Agora, assim, a gente, né? Consolar Nossa Senhora. Consolar Nossa Senhora, para ela ficar consolada, ela sempre olha para Jesus, né? Ela sempre olha para Jesus. Ela pensa só em Jesus, em Deus. Então, se a gente viver na divina vontade, você está consolando Nossa Senhora. Não adianta, gente, a gente falar assim, Nossa Senhora, vou te dar um beijinho, vou te dar um abraço. Vem aqui, mãe, vou te abraçar. Eu vou te comprar, eu vou ali, mãe, na loja de flor, eu vou ali, mãe, vou comprar uma roseira para a senhora, vou passar ali numa igreja, né? Eu leio esse trecho aqui
e falar assim: o que que eu faço, Senhor, para consolar sua mãe? Porque tem muitos flagelos na terra acontecendo agora, né? Tanta coisa acontecendo. Gente, na Nigéria, esse monte de cristão perseguido, é uma situação terrível, né? Chega lá o pessoal os muçulmanos, os islã, chega as pessoas indo na missa, eles chegam lá de moto, destrói tudo. Decapitação de pessoas, de homens, e violenta a mulher, e mata as crianças. Morreu já 7 mil em 2025. 7 mil nigerianos. Então, assim, muita coisa acontecendo, e guerra para lá e para cá, e muita coisa acontecendo. E aí eu penso: meu Deus, o que que eu faço para consolar Nossa Senhora? Ela está aflita com tanto flagelo. Ah, já sei, vou passar numa floricultura ali e vou levar umas rosas para Nossa Senhora, vou colocar na imagem dela lá na igreja, no santuário da Nossa Senhora. Aqui, lá perto de casa, tem um santuário, Imaculado Coração de Maria. Vou lá levar flores para ela. Vou lá rezar Ave Marias para consolar Nossa Senhora. Meu Deus, isso é bonito, é muito bonito, é uma coisa bonita que ela vai receber. Mas o que ela quer mesmo, o que ela quer é que a gente viva na divina vontade, assim como ela. Ela fala isso, é saber o que está ali, o desejo. Porque assim, quando a gente tem uma vontade, tem um desejo, e alguém que te ama, por exemplo, vamos pensar assim, você conhece um amigo e ele tá chorando, Só que é uma pessoa que você não conhece muito, que é um colega. Pensa que tem um colega de trabalho que tá chorando. Igual esses dias minha colega estava aqui chorando. Aí eu sei por que ela tá chorando. Eu sei o motivo. Eu sei o que tá afligindo ela, porque eu sou amiga dela, ela me conta tudo. Ela fala o que acontece, ela me explicou por que ela estava chorando, por causa disso, por causa daquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu vou conversar com ela converso com ela, deixo ela falar, ela desabafa. E aí é até aniversário dela amanhã. Aí ela falou assim: eu não quero que faz nada para mim, porque eu tô por causa de situações que tá acontecendo aqui, não é para fazer nada no meu aniversário, eu não quero que comemore meu aniversário para todos, chama todo mundo, eu não quero por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. E eu quero só uma coisa assim, né? Falou lá um monte de coisa. Então ela desabafou o que ela queria, o que era a vontade dela e tudo. Aí eu vou lá e, sabendo do que ela quer, tá bom, e só conversa, então vamos só conversar e tudo. E ela fica tranquila, feliz. Aí chega outra pessoa e vê ela chorando. Mas é uma pessoa que não sabe de nada, por que ela tá chorando, não conhece ela. E só chega e dá um abraço nela. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem, fica em paz, não sei o quê. Ela vai receber aquele abraço, ela vai receber, mas assim, a pessoa fez uma coisa que não foi tão assim, porque a pessoa nem sabe por que ela tá chorando. Entendeu? Então, quando a gente sabe, conhece o que tá lá no coração da pessoa, o que é o desejo, por que ela tá chorando, é bem diferente. A gente vai conseguir consolar a pessoa, satisfazer o que ela quer. E o que a Nossa Senhora mais quer é a nossa vontade. É que a gente viva na vontade divina. É que a gente faça igualzinho ela. Que viva na vontade divina, que sejamos filhas dela. Filhas parecidas com a mãe. Ela quer. O que ela quer, na verdade, ela quer dar pra gente. Ela quer que a gente viva, que ela quer dar a herança dela, né? O que ela é. O que ela é pra gente. Rainha da divina vontade. Filha da divina vontade. Ela é rainha, né? Mãe, ela quer ter a gente realmente, que a gente seja realmente filho dela. E o filho é parecido com a mãe. Então, para consolar ela mesmo, para deixar ela feliz, sorrindo, é a gente viver na divina vontade.
É ela olhar para a terra, ela olhar para o nosso coração e ver a nossa vontade rendida e ver a nossa vontade entregue aos pés, deixar os pés lá da cruz, aos pés de Deus, lá do trono de Deus, igual ela. Igualzinho ela fez. É isso que vai consolar ela. De verdade, vai consolar ela mesmo, assim, que vai consolar, porque não tem outro jeito. Ela sabe o que Deus quer e ela só quer o que Deus quer. Então, se a gente vive na divina vontade, é o consolo dela, é a alegria dela. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.